A partir desse vídeo, a gente vai ver estruturas de dados do Python que permitem a gente colocar mais dados ao mesmo tempo dentro de uma variável. Nesse vídeo, a gente vai ver 4 delas: as listas, as tuplas, os conjuntos e os dicionários. Essas 4 são as estruturas de dados nativas do Python. Essas 4 são as estruturas de dados básicas que já vêm com o Python. Vou mostrar o que é cada uma delas e como usá-las. Vamos abrir um novo notebook. Vou dar o nome a ele de estruturas de dados. E vou colocar os meus títulos. Estruturas de dados. Vamos começar pelas listas. Suponha que eu tenha uma série histórica com as bilheterias de uma sala de cinema em quantidade de ingressos vendidos por dia ao longo de uma semana. Vou colocar isso dentro de uma variável do Python, uma variável só, com 7 valores. As bilheterias de segunda até domingo. Vou colocar aqui então bilheteria igual. Como são vários valores, eu posso usar uma lista. Para usar uma lista, abro colchetes e coloco os meus valores separados por vírgula. Vamos colocar então as bilheterias para segunda até domingo. 320 ingressos, 320 e vamos lá. Beleza. Vamos mandar imprimir esse cara. Ele guarda então para mim dentro de uma mesma variável 7 valores. Se eu usar aquela função type para verificar o tipo, type bilheteria, ele vai me dizer que é um objeto do tipo list. É uma lista do Python. A gente também pode fazer listas de strings. Vamos fazer uma lista para os dias da semana? Dias da semana, segunda, terça e vai. Portanto, entre colchetes, os dias da semana, que são strings, cada um entre aspas simples, poderia ser aspas duplas, não tem problema, separados por vírgula. Vou mandar imprimir. E ele me dá a minha lista. Tá, mas eu não quero só guardar esses dados, eu quero acessar os dados para fazer algum tipo de operação. Vamos falar então do acesso aos dados de uma lista. Uma lista do Python é um tipo de objeto que é indexado. Cada elemento da lista tem um índice respectivo para eu me referir a ele. Para eu acessar o primeiro elemento de bilheteria, eu vou fazer bilheteria e entre colchetes eu coloco 0, porque o índice do primeiro elemento no Python sempre vai ser o 0. Se eu faço isso, eu acesso o primeiro elemento. Olha só. Ele me devolve 320, que é justamente a bilheteria que eu coloquei como sendo a do primeiro elemento. Também é possível usar índice negativo. Ué, mas índice negativo, como que isso funciona? O índice negativo a gente usa para contar a partir do último elemento. Ele considera que o último elemento é o -1, o penúltimo é o -2 e assim por diante. Vou colocar aqui acesso ao último elemento através de índice negativo. Eu poderia ter acessado esse elemento como bilheteria 6, porque são 7 elementos, então o último é o de índice 6. Mas eu não preciso saber qual é o índice do último, basta eu usar o -1 que automaticamente eu já vou acessar o último. Vamos lá então. Ele me devolve 680. Vamos ver agora como acessar intervalos de valores. Vamos pegar as bilheterias dos dias de semana, ou seja, as bilheterias de segunda até sexta. Segunda é o elemento na minha lista que tem o índice 0 e sexta
é o que tem o índice 4. Então eu vou fazer bilheteria 0, 2 pontos, 5. Por que 2.5? Porque quando eu estou pegando o intervalo, o 2 pontos serve para eu pegar de um até outro, ele sempre faz intervalo fechado para o índice da esquerda e intervalo aberto para o índice da direita. Então ele não vai pegar esse cara que eu coloquei aqui na direita. Vou colocar então acesso aos elementos 0 a 5 exclusive. Então ele está excluindo o 5, ele só vai até o 4, que é o equivalente à minha sexta-feira. Vamos ver se deu? Olha só, ele pega os 5 dias de semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Outra forma de fazer o acesso aos elementos é fazer a omissão de índices. Se eu fizer assim, olha, bilheteria 2 pontos, 5, eu omiti esse índice da esquerda. Se eu omito o índice da esquerda, quer dizer que ele vai entender que eu vou começar sempre do primeiro elemento da minha lista. Então, eu fazer isso aqui e eu fazer isso são operações equivalentes que vão me dar o mesmo resultado. Eu vou pôr aqui, acesso aos elementos 0 a 5 exclusive, usando omissão de índice. Olha só que o resultado é o mesmo. Não mudou nada. Vamos usar a omissão de índice para pegar o final de semana? Vou fazer bilheteria, começando do 5, ou seja, começando do sábado, 2 pontos, e não precisa pôr o resto. Ele pega 600 e 680, que são as bilheterias equivalentes aos 2 últimos dias da semana. Várias possibilidades, portanto, de acessar os elementos de uma lista. Acesso aos 2 últimos elementos usando omissão de índice. Ficam aqui os exemplos, portanto. Vamos alinhar esses caras, para não ficar esse negócio que está doendo meu zóio. Beleza. Como eu falei, a gente quer usar os elementos de uma lista para fazer operações. Então eu posso fazer aquelas operações aritméticas todas que eu fiz lá no último vídeo, não tem problema. Vou colocar aqui, operações aritméticas. Eu posso fazer, por exemplo, a média aritmética e armazenar numa variável chamada média. Para fazer a média aritmética das bilheterias, por exemplo, vamos pegar finais de semana. Média FDS. A gente vai pegar bilheteria índice 5, que é o sábado, mais bilheteria índice 6, que é o domingo, e dividir por 2. Vou colocar o numerador entre parênteses para forçar a precedência da operação de cima. Então a minha soma vai ser resolvida primeiro. E vou imprimir a média. Minha média, 640 ingressos vendidos para o final de semana, em média. Claro que existem funções prontas para calcular a média, eu não vou ficar precisando fazer essas operações no braço, a gente vai ver em vídeos próximos, mas por enquanto é suficiente para a gente. Vou mostrar agora uma coisa com a qual a gente tem que ter muito cuidado. Modificação dos elementos de uma lista e cópia de uma lista. Uma coisa de cada vez. Primeiro, modificação de elemento de uma lista. Suponha que você verificou que o número de ingressos vendidos na segunda-feira foi digitado errado. Não era 320, era 340. Vamos modificar isso? A lista permite, diferente de outras estruturas de dados, que você faça essa modificação. A gente vai fazer muito simples. Bilheteria, índice 0, que é o cara da segunda-feira, recebe e o meu valor novo. E vou mandar ele imprimir bilheteria para ver se modificou minha lista legal. Modificou. Minha nova lista agora tem 340 como primeiro valor, como bilheteria de segunda-feira. Mas vamos supor uma outra situação. Suponha que eu queira, antes de fazer essa modificação, fazer um backup da minha lista original. Quero fazer uma cópia de segurança de como ela estava
aqui em cima, guardar isso para fazer as minhas alterações. Vai que eu faço alguma alteração errada e eu preciso voltar para a minha lista original. Como a gente faz isso? Bom, primeiro eu vou voltar para o valor original, né? Bilheteria índice 0. Vou colocar aqui, voltando ao valor original. Recebe 320 e print bilheteria. Comento isso, não precisa executar de novo. Beleza, essa é a minha lista original. Agora, vou abrir uma nova célula para ficar melhor aqui. Cópia de uma lista. Poderia pensar o seguinte, olha, eu vou fazer lista underscore cópia recebe bilheteria. Eu poderia pensar o seguinte, olha, eu estou criando uma variável que eu estou chamando de lista underscore cópia e estou guardando nela a mesma coisa que tem em bilheteria, ou seja, esses valores aqui. Portanto, estou fazendo o meu backup. Beleza. Vamos imprimir aqui o lista underscore cópia e ver o que tem dentro. Beleza. Tem a mesma coisa que tem no meu bilheteria. Então, teoricamente, meu backup está feito. Será? Vamos modificar de novo o bilheteria índice 0 e vamos colocar ele valendo 340. E aí eu vou imprimir bilheteria, mas eu também vou imprimir o meu lista cópia, porque eu quero ver e vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só o que aconteceu. Ele substituiu o primeiro valor, que era 320 por 340, na lista bilheteria. Aí ele imprimiu bilheteria, que é esse cara aqui. Ótimo, é justamente o que eu queria, tá com 340 aqui no primeiro elemento. Mas aí ele imprimiu a minha cópia. A minha cópia também foi modificada. Essa forma de copiar uma lista é a forma errada. Vou botar entre aspas aqui. Por quê? Na verdade, eu não estou fazendo um backup dos valores da lista. Eu não estou copiando os valores da lista e colocando dentro de lista cópia. O que eu estou fazendo, na verdade, é fazendo com que lista cópia seja um atalho para bilheteria. Então, se você mexer em um, vai mexer no outro também. Vamos fazer essa cópia da maneira correta? Cópia de uma lista, forma correta. Estou colocando isso entre aspas porque, dependendo da sua aplicação, a sua intenção realmente pode ser criar uma variável que seja um atalho para outra. Beleza. Não é o caso aqui. Aqui a gente quer fazer uma cópia de segurança. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar para aquele valor lá de 320, que era o meu original. E daí eu vou fazer o seguinte. Lista cópia recebe bilheteria. Aí você vai falar comigo, ah tá, beleza, mas isso foi o que você fez aqui, deu errado. Tá. Mas dessa vez a gente vai colocar um ponto e escrever copy. Abre parênteses. O meu objeto tipo lista, como é o objeto bilheteria, tem vários métodos associados. O que é um método? É uma função específica para aquele tipo de objeto. E a função copy faz uma cópia dos valores da lista. Então eu estou passando para essa variável lista cópia, estou colocando aqui dentro não um atalho para minha lista, mas uma cópia dela. Vamos imprimir aqui e ver como ficou. Bem, parece que ele fez a cópia, mas da outra vez também a gente imprimiu e deu errado. Vamos fazer então o seguinte, vamos copiar o que estava aqui em cima, colar aqui embaixo e a gente vai então substituir o que está em bilheteria índice 0 por 340, imprimir bilheteria e imprimir o meu backup para ver se mexendo na bilheteria eu também mexo no backup. Vou comentar essa impressão aqui, não preciso mais dela. Olha só, dessa vez não foi mexido. Eu tenho aqui a minha bilheteria mexida e o meu backup que não foi mexido. Portanto, se você precisar fazer uma cópia de uma lista, não faz a atribuição direto. Usa o método copy. A gente tem outros vários métodos possíveis para uma lista. Vou mostrar alguns deles. Métodos para listas.
funções específicas para objetos do tipo lista. Para isso, vamos criar uma listinha nova. Vou chamar essa lista de A, vou colocar alguns elementos nela. 2, 4, 6 e 8, por exemplo. Beleza, o primeiro método que eu vou mostrar é o método append. Esse método append serve para você apensar um elemento no final da lista, ou seja, colocar um elemento no final. Para colocar um elemento no final da lista, a gente faz o nome da lista, ponto, e a gente vai usar o método append. Mas olha só que coisa interessante, eu pressionei o ponto e agora eu pressionei o tab no teclado. Ele me dá um menu com todos os métodos possíveis para um objeto do tipo lista. Append, clear, copy e outros. Isso costuma não funcionar quando você não está criando a lista na mesma célula. Então aqui, por exemplo, não foi a célula onde eu criei bilheteria. Eu criei bilheteria lá na primeira, né? Então se eu fizer aqui dentro, ó, bilheteria.tab, ele não vai achar. Mas aqui, como eu criei a lista nessa célula, ele acha. Se ele não achar, é só digitar, né? Append. E como argumento para o append, eu vou passar o elemento que eu quero colocar no final da minha lista. Põe que eu quero colocar o 10. Vou mandar ele imprimir a lista. E agora a minha lista tem o 10. Note que eu não precisei fazer atribuição nenhuma aqui, tá? É só eu usar o append, ele já vai lá na lista e já mexe dentro dela. Outro método extend. O método extend serve para eu colocar mais valores no final da minha lista. Então eu não vou colocar só um, vou colocar uma lista de valores lá dentro. É só fazer a.extend. Eu passo como argumento a lista de valores que eu quero colocar no final. Vou colocar aqui 10, 10 e 10, que eu vou usar para o próximo exemplo. Vou mandar ele imprimir a minha lista para a gente ver como é que ela está. Agora ela ganhou mais elementos que eu coloquei no final. Método count. Esse método serve para contar quantas repetições de determinado valor a gente tem numa lista. Vamos contar quantas vezes o 10 aparece? Ele me retorna aqui 7. Eu não tinha comentado isso daqui, né? Então ele aplicou o extend mais uma vez, né? Então agora eu tenho 7 vezes o número 10. Eu já tinha o 10 que eu tinha usado no append, mais o 10, 10, 10 do extend, e mais um extend outra vez, porque eu não tinha comentado aqui, então ele estendeu de novo. Mas não tem problema. Método index. O método index retorna para a gente o índice da primeira aparição de um elemento. Vamos ver qual é o índice da primeira aparição do 10? Ele me dá 4. Por quê? No índice 4 é a primeira vez que eu encontro o 10 naquela lista. Método insert. A gente vai usar esse método para colocar um elemento na lista na posição que a gente quiser. Diferente do append e do extend, que permitem que a gente coloque elementos no final da lista, o insert deixa a gente escolher uma posição. A.insert, vou passar para essa função o índice da posição onde eu quero colocar. Vou colocar 2 aqui para colocar como terceiro elemento. Vou passar o número 5, por exemplo. E vamos imprimir a lista para ver como é que ficou. Ele coloca então o 5 na posição de índice 2, terceiro elemento. Agora vamos usar as funções que removem elementos. Método pop. O método pop é o contrário do insert. A gente escolhe um elemento de índice 2, por exemplo, e ele vai remover. Vamos imprimir para dar uma olhada. Ele remove justamente aquele que eu tinha colocado, porque eu passei a posição 2 para o método. A gente tem também o método remove, que serve para remover determinado valor na primeira vez que ele aparece. Vamos remover esse 6 aqui, por exemplo. A.remove, vou passar o 6 para ele e vou imprimir o A. Ele remove o 6 na primeira vez que ele aparece. Ele não vai remover, por exemplo, se tivesse passado o 10, vou passar o 10. Ele remove só o primeiro 10. Os demais estão aqui.
Por último, vamos ver alguns métodos. O método sort primeiro, para ordenação da lista. A.sort, se eu fizer isso, eu coloco os meus elementos em ordem crescente. Já estão, né? Então não vai mudar nada. E eu tenho o método reverse, que vai inverter a ordem dos elementos. Método reverse, A.reverse. Vamos imprimir o A. E ele inverteu a ordem dos elementos. Vários métodos, então, para trabalhar com os elementos de uma lista. Tinha um outro método que eu já ia me esquecendo, que é o método clear. Ele serve para a gente limpar a lista. Se eu der um clear aqui, então, e eu der uma olhada na lista depois, agora a lista está vazia. Não tem elementos na minha lista. Vimos um monte de coisa sobre listas. Vou mostrar só uma coisa a mais, que é a concatenação de listas. Vamos fazer uma outra lista A e uma lista B. Se eu quiser concatenar essas listas numa lista C, ou seja, juntar essas duas listas, muito simples. C recebe A mais B. Isso aqui não é uma soma elemento a elemento, tá? É só uma concatenação, quer ver? Vou imprimir o C. Ele juntou as duas listas, uma seguida da outra. Já falamos muita coisa de lista. Vamos falar agora sobre outra estrutura de dados, as tuplas. Vamos fazer um exemplo de tupla. Frutas. Em vez de abrir colchetes, eu vou abrir parênteses. Vamos colocar umas frutas aqui, ó. Morango, melancia, maçã. Uma tupla de strings. Se eu der um type aqui, ele me diz que isso é uma tupla, um tuple. Posso imprimir também, né? Ele imprime a tupla, morango, melancia e maçã. Aqui é interessante eu falar uma coisa para vocês que não está diretamente relacionada ao assunto que a gente está falando, mas tá vendo que aqui eu não dei print? Vou comentar isso daqui. Quando eu executo só isso, olha só, funciona. Quando eu deixo isso aqui descomentado e isso aqui também descomentado, ele só exibe para mim ou o que está por último ou aquilo onde eu dei print. Isso aqui só seria exibido se eu desse um print aqui também. Agora ele mostra as duas coisas. Então, a princípio, ele só vai mostrar as coisas ou que tem print ou que estão sendo executadas por último. Se eu colocasse o type aqui no final, executa também, porque está por último. Mas ele aqui no começo sem o print não vai. Não mostra, né? Bom, voltando às tuplas. Como eu me refiro a um elemento de uma tupla? Igual eu faço com uma lista. Opa, vou tirar esse print daqui para parar de confundir a gente. Vamos lá então, estou me referindo aqui ao índice 0, acesso aos elementos de tuplas. Então, a mesma coisa que uma lista. Aí você pode me perguntar, mas, pô, a mesma coisa que uma lista, por que eu preciso de outra, né? Para que eu preciso de outra estrutura, né? Então, vamos fazer uma outra coisa? Tentando modificar elemento de uma tupla. Vamos mudar esse cara? Frutas, índice 0, recebe kiwi. Não deu. Aparece aqui, objeto tupla não suporta atribuição de item, ou seja, você não consegue mudar os valores dentro de uma tupla. Você também não consegue remover e você não consegue adicionar valores novos numa tupla. Uma tupla é um objeto imutável, ele só serve se você estiver fazendo algo em que você não vai precisar mexer.
Nesse caso, a tupla para o computador pode ser mais rápida. Mas, se for alguma coisa que você vai precisar mexer depois, não usa a tupla, porque ela é uma estrutura de dados imutável. Próxima estrutura. Conjuntos. Esses caras são iguais àqueles conjuntos que a gente conhece lá da álgebra. Vamos chamar um conjunto aqui de A maiúsculo e vamos abrir chaves para criar o nosso conjunto. Vou fazer um conjunto aqui 1, 2, 3 e vou fazer um outro 4, 3, 2. Vou mandar ele imprimir o A e vou mandar ele imprimir o B também. Olha só o que ele fez. Eu tinha colocado o B 4, 3, 2. Ele ordenou para mim. Então os elementos do conjunto obrigatoriamente são ordenados. Esses conjuntos, como eu disse, são similares, são análogos aos conjuntos que a gente tem lá na álgebra. Até os métodos para conjuntos, quer ver? Vou colocar A ponto e pressionar o Tab para vocês verem os métodos. Olha só, ele tem interseção, ele tem união, ele tem diferença simétrica. Um monte de operações que a gente tem para conjuntos lá da álgebra. Vamos usar então um método para fazer a união. A união com B. Vou usar o A, o método união no A, e passar o B como parâmetro. 1, 2, 3 e 4. O que é o A união com B? São os elementos que estão em um, ou estão em outro, ou estão em ambos. Posso fazer também a interseção. Intersection com B. E ele me dá só os elementos que pertencem a ambos os conjuntos. A última estrutura de dados que a gente vai ver são os dicionários. Dicionário é uma estrutura de dados que tem chave e valor. É uma chave de busca e o valor que você encontra para aquela chave de busca no determinado objeto. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vou colocar filme igual, eu abro colchetes igual lá no conjunto, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma chave de busca, por exemplo, o nome do filme. Nome é uma string, né? Vamos colocar nome, 2 pontos e o valor dessa chave. Vamos colocar um filme aqui. Star Wars, episódio 1. Posso colocar mais chaves de busca com mais características desse objeto, separado por vírgula. Vou colocar ano, 2 pontos. Como o ano é numérico, não coloco aspas. 1999. Vamos colocar aqui diretor. Mais um string. George Lucas. E vou mandar imprimir o dicionário para mim. Beleza. Ele imprimiu então um dicionário, um conjunto de chaves e valores para essas chaves. A chave de busca eu uso para fazer a busca. Olha só. Filme. Vou procurar o ano. Vou mandar ele imprimir isso para mim. Ele imprime para mim o 1999. Posso modificar, posso acrescentar novas chaves. Vamos colocar uma chave nova aqui. Filme, atores. É só fazer uma atribuição. Eu vou colocar como atores uma lista. Aqui eu só coloquei um número, uma string, outra string. Eu posso pôr lista também como valor correspondente a uma chave de busca no dicionário, não tem problema. Vamos colocar então Ewan McGregor, Natalie Portman. E vamos imprimir o dicionário de novo. Opa, agora ele ganhou mais uma chave com mais valores. Nós vimos nesse vídeo, então, as estruturas de dados básicas do Python. As estruturas de dados que permitem que a gente coloque mais dados, maior volume de dados, dentro de uma variável do Python. Vimos as listas
que tem indexação permitem que a gente acesse os elementos e os elementos são mutáveis, a gente consegue fazer modificações nas listas. Vimos as tuplas, que têm indexação para a gente acessar, mas elas são imutáveis, não consigo modificar uma tupla. Os conjuntos, que são estruturas de dados análogas aos conjuntos da álgebra de conjuntos. E os dicionários, são estruturas de dados onde a gente tem chaves de busca e valores correspondentes a essas chaves. No próximo vídeo a gente vai ver outra estrutura que parece uma lista, mas a gente consegue estender para mais dimensões fazendo, por exemplo, uma matriz de dados. Na próxima aula, então, a gente vai ver a biblioteca NumPy e os arrays.